Hoje nós vamos falar dos parágrafos 142 ao 184. Pela sua revelação, Deus fala com os homens como amigos. A resposta adequada a Deus é a nossa fé. E aqui a gente vai entrar no creio. Eu creio. Obedecer significa se entregar voluntariamente à vontade de Deus, confiando que o que Ele diz é verdade. A gente tem dois modelos muito conhecidos e que são citados aqui no livro, que são Abraão e a Virgem Maria. Abraão obedeceu a ordem de partir pela fé. E ele partiu sem saber para onde ele iria. Ele viveu como um estrangeiro, um peregrino na terra prometida. Sara recebeu a graça de conceber um filho. E Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. E a gente tem Maria. Maria, ela é o maior exemplo de obediência à vontade de Deus, de confiança. Ela realiza de maneira perfeita a obediência da fé. Um exemplo muito lindo disso é que Maria foi a única que não compareceu ao sepulcro vazio de Jesus. Porque ela sabia, ela tinha certeza, ela acreditava em Deus. Nós devemos crer somente em Deus. É justo e bom entregar-se completamente a Deus e crer incondicionalmente no que Ele diz. Seria vão e falso crer em qualquer outra criatura. Uma coisa importante é que para o cristão é importante crer em Deus e crer naquele que Ele enviou como seu Filho, Jesus. E além disso, crer no Espírito Santo. Não se pode crer em Jesus se você não crê no seu Espírito. Ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob a influência do Espírito Santo. Outro ponto muito importante é que a fé é uma graça. A fé é um dom de Deus. É uma virtude sobrenatural confiada por Ele. A fé é um ato humano. Mas nós só conseguimos ter fé se Deus nos dá essa graça de presente. Vou explicar. A fé é uma graça que Deus dá para as pessoas. Então, eu só consigo ter fé se Deus me dá isso de presente. Quando você ora e você pede a Deus mais fé, Ele com certeza vai atender a sua oração. O motivo de crer não é o fato de a gente conseguir ver especificamente aquilo no que a gente acredita. A gente crê porque a gente confia e espera em Deus. Então, a gente acredita em coisas que a gente não consegue ver. A pessoa que acredita, aquele que crê, ele deseja conhecer melhor aquilo que ele crê. Portanto, a gente tem fé em Deus, a gente acredita em Deus. Essa fé leva a gente a querer conhecer mais sobre Ele. Tem uma frase do Adágio de Santo Agostinho que fala: eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Ainda que a fé esteja acima da razão, nunca vai existir uma desarmonia entre as duas. Tudo aquilo que a gente descobre com a razão, de um jeito ou de outro, está ligado à nossa fé, está ligado a Deus. Deus jamais poderia negar-se a si mesmo. A verdade não contradiz a verdade. Para que um ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo livremente. Ninguém deve ser forçado a abraçar a fé, porque o ato da fé é por si só uma coisa voluntária. Jesus Cristo, ele dá um exemplo muito claro disso pra gente. Ele nunca obrigou ninguém a acreditar nele, a acreditar nas coisas que ele falava. Ele dava testemunho de cada uma daquelas coisas, e quem tinha vontade, seguia-o. Quem não seguia. A fé é uma coisa necessária. Para obter a salvação, é necessário crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou. Quando o livro fala sobre a perseverança na fé, ele fala sobre a gente ir atrás da palavra de Deus, a gente alimentar a nossa fé. E fala sobre aquilo que eu falei antes com vocês, que é a gente pedir a Deus para aumentar a nossa fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede pra gente, só que a gente pode perder a fé. Então, para viver, para crescer na fé, para conseguir perseverar, a gente precisa da palavra de Deus. E a gente tem que sempre pedir a Deus para aumentar a nossa fé. A fé, ela é o começo da vida eterna. A fé, ela faz a gente ter um gostinho do que vai ser a vida depois dessa vida terrena nossa. A fé, ela já é, portanto, o início da vida eterna. Caminhamos pela fé, não pela visão. Só que a nossa fé, ela pode ser posta à prova. O mundo que a gente vive hoje muitas vezes parece estar completamente fora daquilo que a nossa fé assegura pra gente. É por isso que as testemunhas da fé são tão importantes, como eu já citei antes, Abraão, a Virgem Maria. É por isso que é tão importante a gente deixar tudo que atrapalha a nossa fé de lado. Nessa próxima parte a gente vai falar sobre o plural, sobre o nós cremos. A fé ela é um ato pessoal.
É a resposta livre do homem à iniciativa de Deus. Ela não é, porém, um ato isolado. Ninguém crê sozinho, assim como ninguém vive sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. A pessoa que crê, ela recebeu a fé de outras pessoas. E por isso ela deve transmiti-la para outras pessoas também. Ele dá o exemplo aqui de uma grande corrente. Cada um de nós é um elo dessa grande corrente. Eu não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros, e os outros não podem crer sem serem carregados pela minha fé. Então nós temos 2 pontos. Eu creio e nós cremos. O eu creio é um ato pessoal, um ato isolado. O nós cremos é a fé da igreja, que pode ser confessada pelos bispos reunidos em um concílio, ou até mesmo pela assembleia litúrgica. Agora, falando sobre a igreja, a importância da igreja para essa fé. Antes de tudo, é a igreja que crê. É ela que alimenta a fé das pessoas. É por intermédio da igreja que recebemos a fé e a vida nova em Cristo, pelo batismo. A igreja conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a profissão de fé dos apóstolos. A igreja é como uma mãe que ensina seu filho a conversar, a andar. Ela nos ensina a linguagem da fé, para introduzir a gente na compreensão e na vida da fé. A igreja, ela é una. A gente professa uma só fé. E depois de muitos séculos, muitas línguas, muitos lugares diferentes, a igreja não cessa de confessar a sua única fé, recebida de um só Senhor e transmitida por um só batismo. Pois, se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. Se vocês estão acompanhando essa série de vídeos sobre o catolicismo, a gente já falou sobre a tradição da igreja.